Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoanda. De vez ou outra, eu falo sobre amizades aqui dentro do podcast, né? Já tem alguns episódios aí passados, assim, que talvez dê vontade de excluir da Terra, mas a gente vai seguindo, né? Porque faz parte da história. Mas o ano de 2025 veio me trazendo muito, isso no geral, né? Era a energia do ano. De cortes, de finalizações de ciclos, de fato. E até de amizades que se perduraram ali durante toda a minha vida. Eu tô aqui já chegando nos 30, né, filho? Imagina. Amizades que duraram ou essa vida toda, ou a metade dela, ou também não, sabe? O tempo também é muito relativo. Porém, me trouxe, né, esses encerramentos de ciclos e me fez muito pensar, não só em 2025. Eu julgo dizer que eu vim pensando sobre os limites de uma amizade. Olha, né? É isso aí. A dicção, o erro de plural, a gente vai seguindo. Voltando sobre os limites, né? Porque eu acho que, de uma certa forma, a minha vida toda eu já tinha imposto esses limites, principalmente para os meus amigos, né, que me conheciam. Eu sempre fui muito de conversar. Guardar, assim, muito pra mim as coisas, eu guardava mais as coisas que aconteciam comigo, sabe? De uma certa forma, mas o que o outro me fazia, eu sempre cheguei e falei. Não, nem sempre, né? Parando pra analisar, nem sempre. Mas entende que o diálogo sempre foi primordial dentro, assim, do meu pensamento, né? De tipo, ó, você tá me cobrando uma coisa que eu não posso te dar, eu já tenho a plena consciência que eu não posso te cobrar A, B ou C, sabe? Porque se eu não quero que me cobrem, por quê eu vou cobrar dos outros, né? Por muito tempo, eu acho que até em questão de signo, né? Essa famigeração, essa como que eu vou dizer? É clichê, né? Falar que touro é ciumento e essas coisas todas. Mas quando eu vi que isso tava me ultrapassando, né? Não condizia com o que eu queria fazer, eu fui trabalhando muito isso dentro de mim. E hoje eu acredito ser não uma pessoa assim ciumenta, sabe? A gente sente as coisas, mas é muito mais sobre como você doma, como você é após aquele sentimento, né? O que que você vai fazer após aquele surgimento, de uma certa forma. Então, os limites com as pessoas, no geral, eu sempre fui impondo, né? Assim, sempre falando, sempre não deixando ultrapassar. E de uma certa forma, querendo ou não, uns ou outros ultrapassavam esses limites, né? Mesmo eu falando. E olha, dá até gastura. Só de pensar, porque claro, né, vem um monte de pessoas na cabeça, mas é aquilo, de uma certa forma ou não, passaram pela minha vida me ensinando coisas, né, e também me ensinando coisas a não ser, a não fazer, a não ser igual, né. Então é uma somatória, querendo ou não. Mas como que eu quero dizer mais, assim, muito mais específico, sem dar nomes, sem, sabe? Sem me comprometer. É que eu sempre tive os meus amigos, sabe? Que a vida me trouxe, que a minha energia, né? A energia, assim, foi se casando e fui desenvolvendo os meus amigos, de uma certa forma, sabe? E também findando muitas coisas durante toda essa trajetória de vida. Mas tem muitos amigos que eu fiz muito, muito, muito lá no passado que estão comigo até hoje, sabe? A gente se conhece, a gente se entende, temos os nossos limites e sempre foi tudo muito respeitado, né? Como eu falei, então como você começou a pensar no limite assim de uma forma mais profunda, né? De uma coisa que você se sentia invasivo, já que seus amigos sempre respeitaram, sempre, não sei o quê. Claro que sempre tem sempre não, de uma vez ou outra tem uma puladinha de cerca desse limite, né? Mas é só você ali mais incisiva e ponto final, né? Não tem que ficar apertando na mesma tecla. Mas eu comecei a sentir essa delimitação, essa limitação. Delimitar é o quê? Que eu agora nem me lembro, mas veio na minha cabeça falar delimitar.
Delimitar é dar limite, né, de uma certa forma. Mas vamos seguindo. Começou a vir amigos de amigos que achavam que eram meus amigos. Principalmente, nossa, amizades de hábitos assim da minha mãe, sabe? Porque as amigas delas são amigas dela, né? Se quiserem cobrar alguma coisa, se o tipo de amizades que minha mãe tem só diz respeito a ela. Se ela não deu limite, só diz respeito a ela. Nisso não, eu não sou um, como é que se diz assim? Eu não sou uma extensão da minha mãe, eu sou a parte, né? Ela tem as amigas dela, os amigos, e eu tenho os meus. Assim como seria surreal algum amigo meu vir cobrar alguma coisa da minha mãe, sabe? Ou vice-versa, é surreal, não dá pra pensar. Né? Pra tornar isso, como que eu vou dizer assim, natural, porque não é. Agora eu fico pensando, né? É dentro dessa parte, assim, de amizade, mas também cai muito pra primos. É porque eu sempre fui muito louquinha das ideias. Às vezes eu queria parar de falar com a pessoa, eu parava do nada, só seguia. E tá tudo bem, né? Hoje eu tô bem resolvida. Mas antigamente eu parava de falar com as pessoas, incluía até um amigo ou outro. Aí eles chegavam pra minha mãe, que é claro, né? Sentiam minha falta, não queriam ser. Ai, que ótimo. Não queriam ser. Não é destratado, mas não tendo um tratamento legal, né? Da minha parte. Aí chegavam pra minha mãe: Ó, Gabriel tá assim, assim comigo. Aí minha mãe vinha e falava comigo: Por que você não tá falando com fulano? Por que você não tá falando com ciclano? Volta a falar, não sei o quê, olha essas palhaçadas. Hoje em dia eu entendo, mas na época eu ficava muito puta, porque você tá me interferindo, eu não quero falar com fulano, eu não vou falar com fulano. Tanto que eu não voltava assim que ela falava, não. Eu dava um tempo e depois eu voltava. Ai, que cão, né? Que diabo. Mas aí, voltando, né, pra história lá da minha mãe, com o ciclo de amizade dela, claro que uma ou outra eu vou ter afinidade, né? Assim, por convivência, por conversar. E amo, 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 amo. É minha amiga? É, através da minha mãe, né? Assim, e uma coisa que eu tô escolhendo que fique na minha vida, que deixe, que se, né? Que se vá. Mas claro que se uma, assim, ai, pra quem eu vou desabafar? Eu acho que pra ninguém. Que ótimo. Mas quem eu vou escolher, assim? Claro que, em primeiro lugar, né, assim, numa fila de amizade, essas pessoas estariam nessa fila de amizade. Mas tem gente na frente, né, de uma certa forma. E isso não é uma coisa que eu deixo, ai, deixa eu esconder, a pessoa não pode saber que ela tá na fila lá atrás. Não, não, não é também estar tá na fila lá atrás é ruim, sabe? Mas eu sempre falo, ó, é minha amiga, mas. Entende o limite? É que é o limite, é isso aí. É o limite, de fato. Então, até sim, tipo, são mais amigas dela, né? Amigos, amigas dela. Ela vai vir em primeiro lugar. É a minha mãe. Porque a ponte dessas amizades foi a minha mãe. É a minha mãe, sabe? De uma certa forma. E assim, vice-versa. Como eu gosto de dar vários exemplos e não tem exemplo. Da mesma forma que os meus amigos me conhecem e tá, e lê, eu sou uma ponte entre eles e a minha mãe, sabe? Mas a amizade é entre eles e eu. E quando eu comecei a ver isso tudo de fora e entender que, mano, eu sempre dei limite pros meus amigos, sabe? Eu sempre me posicionei, né? E querendo ou não, tá, como eu já falei, às vezes um furava a bolha, o outro assim, ai, mas tinha ainda o limite ali sendo verbalizado, sendo mostrado, entendeu? Pra pessoa entender. Eu sempre fui muito disso de conversar. Porque não adianta também, né? Como eu já disse, às vezes eu fechava muito minha cara e só ficava comigo aquilo ali que a pessoa fez e. Será que eu falei isso? E tá tudo bem, eu queria que resolvesse, mas aí eu entendia que a pessoa fez, o problema é dela, quem tem que resolver sou eu aqui dentro de mim, sabe? Se eu vou querer, eu dou, e assim vai indo, né? É se entender, se resolver. Pra aí você ir pra dentro do outro, falar com o outro, e o outro entender que você tem os limites. Assim como você tem, também o outro vai ter os limites dele. E dentro de todas essas amizades que eu julgo dizer que vieram muito mais por esse lado de invasão, né, desse ciclo de amizade da minha mãe na minha vida, eu comecei a pensar de fora. Eu falava, nossa, tipo, meus amigos não me cobram isso, porque amizades da minha mãe vai me cobrar isso. Sendo que, se eles quiserem cobrar, eu não acho nem certo. Tipo, cobrar algo do tipo, aí vocês botam para vários tipos de realidade, tá? Mas, pra minha mãe, sabe, uma amizade cobrar isso pra minha mãe, que isso? Cadê o limite, né? Sendo que eu sempre botei isso pros meus amigos. E quando eu tava me vendo nesse ciclo, né, nesse ambiente, né, que, tipo, nunca me enfiei num ambiente assim, estavam me colocando. E eu comecei a dar limites, e comecei a aturar amizades da minha mãe por causa da minha mãe.
né? Já não era a mesma coisa de antes. E tá tudo bem, era o limite, eu estava entendendo isso, né? Que é aquilo, de uma certa forma, nem todo mundo que entra na nossa vida vai entrar pra ficar, né? E isso tá tudo bem quando a gente entende, né? Mas tem uns que entram e passam desse limite. E a gente tem que cortar. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Porque isso eu acho que é uma coisa que a vida vai nos ensinando, sabe? Você vai se conhecendo e você vai dando os seus limites, o seu modo de gostar, o seu jeito de fazer. E isso, de uma certa forma, exclui o outro que não tá condizente com aquilo ali, né? E tá tudo bem. Eu vou repetir isso diversas vezes aqui dentro desse episódio. Porque não é porque que você não quer, sabe, que tá ultrapassando o seu limite. A pior coisa é você deixar ultrapassar o seu limite, você se tornar desconfortável para agradar o próximo. E às vezes o próximo só tá fazendo aquilo ali por puro narcisismo, sabe? Você tá ali todo o coração querendo agradar. Pula fora disso. Então, ninguém vai te ensinar. Eu não tô aqui pra te ensinar por limite dentro de uma amizade. Eu tô aqui pra histórias pessoais e coisa, e numa certa hora você vai pegar um pedaço, alguma coisa que vai dar uma virada de chave. Se olhar, se autoanalisar, pra você olhar ao seu redor, né? Porque é muito disso. Ninguém vai ensinar esses limites. A gente vai aprender os nossos limites e vai se impor com os nossos limites, sabe? Sendo eles assim ruins ou bom para os outros, mas que seja bom para você, né? Ele tem que ser primeiramente ele tem que ser bom para você, né? Não basta também, não existe um limite ruim, né? Um limite tem que ser bom para limitar ali as coisas de você. E é sobre isso, né? É sobre muito dentro disso. E quando eu fui enxergando essas coisas durante esses, vamos dizer assim, os 2 últimos anos, eu comecei a cortar e me afastar. Mas o limite, ele não diz sobre afastamento. Mas eu me afastei porque não eram amizades minhas, sabe? Eu tive que dar o limite e vi que, ai, sabe, não tô muito bem, assim, não tô confortável aqui. Isso também pode ser papo para outro tipo de título, sabe? Né? Quando você não se sente bem em algum local, isso já não diz nem muito mais ali, ai. Não sei como desenvolver isso. Mas quando tem locais que você já não se sente bem, né? E basta você sair e tá tudo bem. Não é fazer um escarcéu, é você sair de boa. E foi isso que eu fiz basicamente. Foi um ano de corte, 2025, então veio já nessa energia e eu saí cortando tudo aquilo que não me fazia bem, incluindo amizades que não eram minhas amizades e que não tinham, não respeitavam o limite, sabe? Ali. Se fosse, não é só amizade, mas estão respeitando o limite, será que continuariam dentro da minha vida? Não sei, porque a realidade seria outra. Mas provavelmente sim, sabe? Porque estariam respeitando o meu limite. Uma coisa foi é que não respeitaram esse limite. E tá tudo bem, porque isso diz sobre o outro e diz sobre mim, porque eu impus o limite, não deixaram, aí eu pego e me retiro, sabe? Não dá. Mas olhando pra isso tudo, eu comecei a entender que, tipo, Mona, meus amigos não ultrapassam esses limites. Nunca foram assim de ultrapassar muito profundamente, como estava sendo, sabe? De cobranças e etc. Então, eu comecei a ver isso tudo. Claro que, olha, dentro das minhas amizades, foram pouquinhas que tiveram ali o ceifador cortando da minha vida, porque eu já venho de uma longa peneira aí de anos, né? Já vem peneirando. É aquilo, mano. Quando a gente vai chegando perto dos 30 a gente quer os mais verdadeiros perto da gente, sabe? E agora, olhando em volta, eu tenho certeza que é a seleção da seleção, mas eu tenho os verdadeiros que eu posso contar, sabe? Além de mim, que eu posso contar muito comigo. Isso é primordial, é a base, para depois contar com quem tá ali ao meu redor, né? Então eu olho em volta e vejo que é sobre isso. Vamos falar mais um pouquinho de limites, assim, no geral? Vamos entender mais um pouquinho de como pôr, né? O que são os limites dentro de uma amizade.
É porque é aquilo. Eu falo, eu vejo, eu leio e a cabeça fica aqui borbulhando. Uma coisa que eu esqueci de dizer também. O que me fez mais dar esse corte profundo em algumas pessoas foi que eu olhando de fora vi que estavam ultrapassando o limite, né? Ok. Mas alguns estavam fazendo eu me distanciar da minha espiritualidade e fazer eu desacreditar desse lado, sabe? E daí foi, olha, essa foi a grande virada de chave mesmo, porque eu acho que pela minha mãe eu teria suportado mais um pouco, sabe? De uma certa forma. Mas quando eu vi que tava sendo muito incisivo dentro dessa parte da espiritualidade, eu tava ficando fraca, sabe? Desse lado, de fato, de fato, de fato. Eu liguei o alerta ali e falei, não, e que é isso? Tanto que, assim, foi meados de 2025, ali, junho, julho, agosto, setembro, mais tardar agosto, setembro, sabe? Que de fato eu já estava completamente limpo disso tudo. Eu comecei a me reconectar com a minha espiritualidade de volta ali por volta de outubro do ano passado. E de lá pra cá, meus amores, é pouco tempo, né? Mas é uma conexão que eu sei que não tinha me largado antes disso. Mas eu que tava fraquinha, sabe? E de uma certa forma olhando e vendo as coisas que estão acontecendo hoje em dia, tudo em off, ninguém precisa saber de nada e tudo fluindo, sabe? De uma certa forma eu estou boa e eu vi que entendi, né, que tem certos tipos de pessoas também que te estagnam ali na vida e você também não precisa manter, não. Tá vendo que tá te estagnando? Retira, corta. Tem cortes que são dolorosos pra você, tem cortes que vai doer mais no outro do que em você. Isso é muito sinceridade, mas é essencial. Cortar é essencial, né? Eu tava vendo muito que eu tava sendo muito sugada desse lado, muito sugada. E tá tudo bem. Vamos seguindo, vamos fluindo, vamos indo e vamos entender agora o que são, né, esses limites dentro de uma amizade. Porque eu acho que cada um vai ter, né, os seus limites pessoais. Acho não, é certeza. Mas eu tentei listar uma coisa que seja assim no geralzão, pra gente seguir nesse caminho, né? Porque, né, como eu já falei, o limite, ele não é um afastamento da outra pessoa, sabe? Você não vai precisar se afastar, você vai precisar impor, precisar falar, precisar conversar. Acima de tudo, o diálogo é primordial. E é isso, né? Você não vai precisar se afastar. Quando vem esse afastamento, esse corte aí, é outros 500, né? Talvez tenham ultrapassado demais o seu limite, ou de fato aquele ciclo ali tá na hora, assim, de ser encerrado, para você poder evoluir e seguir pro próximo, né? Porque eu acredito muito que continua dentro do nosso ciclo, quando a gente tá num ciclo bom, num ciclo assim, mais evoluído, quem tá na mesma frequência, quem tá na mesma energia, quem tá ali junto contigo, de fato, caminhando junto, né? Não atrás e nem um pouco à frente. Quem tá à frente vai estar num outro ciclo ali que é um pouco à frente de você, com pessoas que estão um pouco à frente de você. A vida é essa caminhada, né? E o limite não é esse afastamento. Você não vai precisar se afastar para impor limite. Não, é você estar lado a lado impondo os seus limites. Porque o limite ele é um lugar onde a gente termina, né? E a outra pessoa começa dentro do limite da outra pessoa. Então é meio com. É uma linha no chão. O limite é uma linha no chão, que o outro não vai poder ultrapassar. E você também não vai poder ultrapassar o outro, porque ali ele tá começando, dentro dos limites dele, sabe? É, é basicamente isso, né? Ele fala sobre os tipos, porque tem vários, né? Vários. Tem limites emocionais, que eu acho que é o maior de todos, aonde é um grande leque, né, de opções, esses limites emocionais. Mas vem muito do que você aguenta ouvir, do que você aguenta carregar, do que você aguenta sustentar dentro da amizade, né? É aquilo, não é você se anular para agradar mais o outro, né, dentro desse lado emocional. Não é de tipo, ai, eu vou falar não pra fulano, ai, não vou lá ver fulano hoje não. Mas fulano vai ficar chateado. Ah, então eu vou. Mas lembra que você não queria ir antes? Aí você só tá indo porque o outro quer, né? De uma certa forma, eu ainda, né? É aquilo, a gente vive aprendendo. Mas eu ainda pulo esses limites, né? Porque também tem isso, quando você se deixa ultrapassar esses limites. Eu pulo só pra dar uma agradadinha, uma coisinha ou outra. Eu vi que aconteceu isso em 2025 uma vez ou outra, sabe? E eu quero muito que em 2026 não volte
a isso acontecer. Sabe, eu quero me respeitar muito em primeiro lugar. Porque, claro, que a gente tem um ou outro que a gente ama muito, a gente quer fazer o impossível, né? Achando que vai agradar lá a outra pessoa, mas quem tem que se agradar mesmo é a outra pessoa, né? E a pessoa se virar ali com a realidade que ela tá. Né? E dentro desse limite emocional, se o outro fica com raiva de você, se você não vai, se você não aguenta carregar coisas do outro, e, sabe? Mona, já corta. Tenta conversar, né? É aquilo, diálogo sempre, mas corta, porque não é uma amizade que tá te respeitando, sabe? Você vai ficar muito se anulando pra ficar cabendo ali dentro daquilo ali. É uma amizade tóxica. É, muito, muito, muito tóxica. Tem limites de tempo, né, que cai dentro disso. Às vezes você não tá com tempo pra fazer alguma coisa, sei lá, atender uma ligação ou ficar conversando o tempo todo, né? Nossa, conversar principalmente é isso. Os meus amigos não me cobrarem conversa, né? Não é aquilo de, ai, amizade de baixa manutenção. Pode ser, não sei, depende do ponto de vista. Mas eu nunca fui de estar conversando assim sempre. Claro que mais novinha quando a gente tem muito mais tempo, quando a gente não tem tempo pra, assim, não tem outras responsabilidades, né? Porque esse tempo a gente sempre tem, né? Esse tempo a gente sempre vai ter. O mesmo tempo que todos. De uma certa forma, mas também não. Não sei se deu pra entender. Mas antigamente, quando era novinho, eu tinha muito mais tempo fluido para essas coisas todas. Hoje em dia eu escolho investir meu tempo em outras coisas, onde isso já não cabe muito bem. Mas não é de agora, é de muito tempo. Aí que meus amigos foram ter que entender esse limite de Mona, sabe, conversar, tempo, tá gastando aqui, vamos falar o básico, é isso. Eu ainda gosto de priorizar muito encontros pessoalmente, né? Tá ali junto com a pessoa, conversar, virar. Nossa, aí eu viro até a madrugada, mesmo estando cansada, sabe? Aí tá ultrapassando meu limite de tempo? Não, ali a gente vê que é preciso. Né? Você jogar o seu cansaço de lado pra estar com aquelas pessoas e você quer, né? É aquilo. É um limite que às vezes você abre uma portinha porque você quer e tá tudo bem. Limites são reajustáveis com o tempo. E dentro desse pensamento volta até a ser um negocinho polêmico que é, já tiveram uma amizade onde não tinha limite, né? Porque pode ser que não tenha limite dentro de uma amizade, mas é tudo sempre muito bem conversado, né? Ambos bem maduros, mas que chega num grau de intimidade muito, muito íntimo mesmo, e do nada isso se perder, sabe? Porque é aquilo, tá tudo bem. Em ciclos se encerram e se vão, cada um pro seu lado. Não que necessariamente vocês nunca mais vão se falar, vocês até se veem, mas esse extremo da intimidade não existe mais. Aí parece que se tornam dois estranhos, sabe? É, é. Mas vamos voltar, é porque eu só tive esse devaneio aqui dentro desse pensamento lá, outro ali que tinha passado. Mas vamos voltar pro limite de tempo, que é muito disso. Você tem que organizar o seu tempo. O que que você quer fazer no seu dia a dia, sabe? Ah, não dá tempo de ver fulano, não dá tempo de ver ciclano. Isso às vezes é porque você também não quer. E tá tudo bem você não querer desdobrar o seu tempo ali pra ver fulano e ciclano. Mas como fulano e ciclano fica dentro disso aí? Sabe? Eles ultrapassam esse limite, ficam com raivinha, agindo como se estivesse tudo lá na quinta série. Acho que hoje em dia nem quinta série age mais assim, sabe? É uma grande falta de maturidade mesmo. Era o que tava mais ou menos acontecendo. Comigo, né, pessoalmente. E quando você vê esse tipo, né, de ação do outro, nossa, é tão desconfortante, mas isso diz muito, muito somente sobre o outro do que sobre você, né? Porque você deu o seu limite e o outro não soube respeitar. E se você cai dentro disso também, quando o outro dá o limite e você não sabe respeitar, pelo amor de Deus, né? Porque o que adianta você dar os seus limites, querer que o outro respeite e você não respeitar o do outro, né? É aquilo, terapia, vamos se conhecer, vamos se, pra poder, né, também respeitar um amiguinho. Além do, tem disso, caindo disso, o limite do respeito também, você respeitar o tempo do outro, o espaço do outro. Gente, o tempo é primordial porque cada um vai fazer as coisas dentro do seu tempo. Apesar de todos termos 24 horas, né? A minha 24 horas é diferente do outro, e do outro, e do outro. Cada realidade vai ter 24 horas, mas são diferentes. É um tempo igual que eu julgo, assim, porque são 24 horas, né? 24 horas que vão se passar ali sendo 24 horas. Mas cada um vai fazer com o tempo aquilo que dá, e às vezes parece que para uns passam muito voado, para outros passam bem lentamente, né? Tem gente que consegue fazer muita coisa em 24 horas, tem gente que não consegue fazer muita coisa em 24 horas. Mas são 24 horas, né? É prioridade do que
que você vai fazer ali dentro do seu tempo. Então, quando o outro não respeita esse limite, quando o outro só quer fazer tudo no tempo dele, se você não se adequar ao tempo dele, mona, o limite do tempo foi furado. Tenta cortar, corta de vez. A gente não precisa estar vivendo com esses tipos de pessoas, sabe? Não precisa, não precisa. Isso pra dentro de amizade. Eu tô falando aqui muito de limites de uma amizade. Mas, mona, limite serve pra tudo, pro seu relacionamento com outras pessoas, sabe? Amizade, romance, familiar é essencial também. A gente entender que família tem que ter limites também, né? Muitos e muitos e muitos. E limites de intimidade, que eu já vi ali jogadinho ali um pouquinho ali atrás. Na intimidade é primordial. Tem amizades que são extremamente íntimas e tem outras que não. Dentro de um ciclo, de por exemplo, você como uma amigona ali do círculo, e tem mais quatro, cinco, vamos de seis. Contando com você são sete. Sete ciclos de amigos. Cada uma vai ter uma ligação a mais, né? Uma vai se ligar mais com outra, com uma. Então, elas vão ter uma ligação de intimidade além, né? Uma amiga vai contar pra outra uma coisa que às vezes não conta pra você. Mas e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. E tem amigas que não vai querer contar nada pra ninguém, tem amigas que vai querer contar tudo pra todo mundo, né? Não sejam boca de sacola. Mas tem amiga que é assim, que ainda não conheceu seus próprios limites, ainda não entendeu que até pessoas que a gente gosta, ama, tá ali na nossa caminhada, de uma certa forma, interfere na nossa energia de evolução, né? Quando vê que você está alcançando coisas que aquela pessoa ainda não alcançou, não conseguiu, e ela não entende que às vezes não tá no tempo dela de alcançar aquilo ali, né? Tem outras áreas para ela ir aperfeiçoando até ela chegar naquilo ali de merecimento, né? Eu digo isso de energeticamente do universo mesmo, sabe? Não tá no padrão vibracional específico. Mas esse limite de intimidade é muito primordial, porque a gente precisa, sim, ter um amigo que ultrapasse, não que ultrapasse, mas que tenha esse ligamento muito íntimo de conversar coisas que você sabe que não vai ser julgada, sabe? De uma certa forma, a gente precisa, nem que seja a parede, o espelho, né? Mas precisa dessa amizade que tem esse limite, ou não, né? Esse limite de intimidade, esse limite pessoal, é muito bom usar na área de trabalho. Eu uso muito na área de trabalho, né? É aquilo. Eu tô no meu primeiro emprego de carteira assinada já faz, vai fazer 7 anos, 6, 7 anos, né? Então foi uma única, assim, um único departamento que eu tive contato é esse e tá, é um ambiente que se evolui, mas eu tô ali dentro dessa evolução, sabe? Eu não saí de uma esfera ainda, né? E fui pra outra completamente diferente. Mas eu sei que quando eu sair dessa esfera, se eu for para uma outra, assim, completamente diferente, eu vou agir como eu comecei agindo nessa primeira esfera. Que era o quê? Eu não me abria para todo mundo. Como é que eu vou dizer assim? Eu analisava muito o ambiente, as pessoas. É aquilo, de se dar bem com todo mundo, mas não se abrir, sabe? De conversar, de aprender. Porque eu tava num local novo, eu tinha que aprender, então tinha que me abrir para as pessoas, assim, de ser receptivo, né, com as pessoas. Mas é aquilo, dentro do meu setor, fora do meu setor, quase não tinha amizade, né? Muito rara uma ou outra que cativou e tá aí até hoje. Mas teve evoluções dentro dessa esfera de trabalho, né? A gente saiu junto, fomos para um novo local juntos, e nesse novo local juntos conhecemos outras pessoas que até hoje tá fazendo o quê nessa transição de esfera? Um ano já tá sendo feita, e nessa esfera nova eu não tenho sabe, esse contato com esse pessoal novo ainda não. É aquilo, se dá bem com todo mundo, que a gente trabalha, a gente precisa falar um com o outro e tá tudo bem, né? Mas, sabe? Sabe? E o pessoal que vem muito me acompanhando da outra esfera, daquela, não, dessa primeira esfera mesmo, dessa esfera ali, sabe, antes da transição, nem todos têm o meu número de celular, mas eu falo com a pessoa. Nem todos têm um acesso à minha vida pessoal, porque tem esse limite pessoal, né? Dentro do trabalho, é você ainda ali, isso em essência, mas você vai ter que fazer amizades dentro do trabalho, tá? Nem todo mundo é falso, nem todo mundo quer o seu mal, um ou outro se salva, dependendo também
Da área ali do trabalho, né? Que aí todos sim vai ser falso e você necessariamente também vai precisar ser falso. Que ótimo, mentira. Mas, sabe, de estar no trabalho, eu posso dizer que eu tenho amigos de trabalho no trabalho, né? Amigas, basicamente. Tenho amigas, mas tem esse limite dentro do trabalho, esse limite de intimidade, esse limite pessoal que o meu amigo do trabalho é o amigo ali do dia a dia, né? Vai estar mais contigo. Quiçá vai estar mais contigo até do que seus próprios amigos, né? Na vida pessoal, porque você vai passar ali cada dia 9 horas com aquela pessoa, querendo ou não, né? Então tem que desenvolver alguma coisa, mas também tem o limite. Às vezes é coisas que acontecem no seu pessoal que você não precisa contar. Claro que tem um ou outro, vamos jogar lá, tipo uns 10, vamos de 10. Claro que tem dois ou três que sabem uma coisa ou outra da minha vida pessoal, mas também não é tudo. Porque eu quis impor esse limite, sabe? E eles respeitam, e muito que bem. Mas eles, às vezes, não querem dar um limite para eles, eles querem ser completamente abertos. Mas isso diz sobre eles, né? Não sobre mim. E se eu posso ultrapassar esse limite deles que não foi dado, eu ultrapasso porque eu sei, né? Mas sempre. Respeitando o limite que às vezes também não exista, porque eu boto limites dentro de mim, né? Eu tenho os meus limites, eu conheço. Então, também não vou, ai, doida, invadindo a privacidade do outro, né? É aquilo, eu vou dentro da margem que o outro dá, e assim a gente vai indo. Não vamos ser boca de sacola. É isso. Não vamos ser boca de sacola também dentro do trabalho, não, tá? É primordial que não seja. Mas dentro do trabalho veio muito disso também, desse limite. É um outro tipo de limite, né? É um outro tipo de limite, porque. É aquilo, o pessoal às vezes. Ah, tem um outro que tem o meu celular. Então, tendo meu celular, às vezes vê um status. Mas dentro do status, será que eu quero que eles vejam status do meu dia a dia? Que eu poste coisas assim? Será que eles vão entender? Sabe? Tem esses. Que às vezes é melhor evitar a fadiga e criar alguns limitezinhos que são bestas. Que se eles vierem a ultrapassar, você vai entender, mas se chocar o outro, olha, quem ultrapassou esse limite e tá chocada, desacreditada, é você. Não sou eu, sabe? Você que ultrapassou esse limite. Então eu botei muitos limites dentro da minha área de trabalho antes de eu começar a me abrir e conversar, né, com um ou outro. Então é muito disso. Nossa. É essencial, o limite de trabalho é essencial. E eu falo de tudo, sabe? No geral, assim, eu faço muitas coisas fora do trabalho, né? Minha vida não para, minha vida não é o trabalho. Eles conhecem ali o Gabriel profissional dentro daquele meio de ambiente ali de trabalho. Um outro conhece uma coisinha ou outra, sim. Não são todos, mas se vir a calhar de conhecer é conversar e falar, faço isso também, faço aquilo, tá legal. Gostou? Não gostou? Aí o problema é seu, sabe? É entender que tem áreas das nossas vidas que às vezes a gente acha que o mundo vai acabar se um ou outro descobrir, né? Porque a gente pensa muito nisso também, ai, não tô falando só não, nem tô falando de sexualidade, né? Porque vocês podem muito carretar pra esse lado, porque ai, mano, é impossível. Se você é aquilo ali, a sua essência, é impossível você esconder uma sexualidade. Impossível. Ai, que ódio. Deixa eu falar um exemplo de um. Que isso me pegou assim, eu posso dizer, pelos primeiros 2 anos. 2 anos pode ser que me pegou muito. Porque eu comecei a me montar em 2019, aquilo, montação, 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 né? E no final de 2019 eu comecei a trabalhar nesse emprego. E era aquilo, né? Era o medo. Não só do emprego, naquela época eu ainda tinha muito medo de alguns parentes descobrir, né? Tanto que era alguma coisa ou outra era muito restrita. Até que eu liguei o botão do foda-se, eu não tô nem aí. Tem meu Instagram, é aberto, né? Arroba, inclusive, arroba BE com B, 3S, 2Ks e um O. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É aberto. Se um ou outro descobrir, eu não tô nem aí, sabe? Nem aí. E sempre sabiam que eu ia pra festa, fazer festa, aquelas coisas ou outra. E queriam saber assim, ai, como é que você tava? Como não sei o que, não sei o que lá. Aí às vezes era uma festa de Halloween, ai, qual foi a sua fantasia? Eu ia lá, mostrava, e as pessoas olhavam e falavam, né, quem assim, eu deixava ultrapassar esse limite, não ultrapassar, mas eu reajustava o limite pra pessoa vir um pouquinho mais pra frente. E aí eu mostrava assim, sim, faço drag, não sei o que. Aí um outro sabia, né, um outro ficava assim pra trás, cagava, um outro descobria por si próprio.
e eu não tô nem aí, sabe? Porque eu já tinha ligado o botão do foda-se desse limite. Era uma coisa que existia antigamente, mas aí eu cortei e falei, ai, tem essa linha aqui, tá? Eu não vou falar pra ninguém que eu sou drag, porque vai acrescentar o que aqui? Nada. Vai só falar que eu sou artista e tá tudo bem. Mas aqui dentro dessa área, a arte não vale de nada, infelizmente. É mais uma coisa de. Claro que uma coisa ou outra, a arte nos ajuda muito. Nossa, não tem nem como. A arte vale de tudo pra vida toda. Eu falei merda ali atrás. Mas, de uma certa forma, eu trabalho num local que é extremamente. Quando não é das artes, é qual? É de exatas. É extremamente de exatas. Pra que uma drag vai, né? Claro que uma coisa ou outra a gente vai entendendo com o tempo. Mas não era necessariamente falar, ai, ei, fulano, tudo bem? Tô te conhecendo, eu faço drag, sabe? Não. As pessoas se conheceram, foi havendo conversas, um outro foi conhecendo o podcast, foi escutando. Aí achava que era meu amigo, né? Porque eu escutava o podcast e vinha querer conversar. Oh, não, mas aí já tinha um limite, sabe? Sempre falando limite. Sempre, 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 gente. É primordial, por favor. Essa é a frase desse episódio. Não dá. E quando eu comecei a entender. Entender não, eu via que, tipo, não tem nada a ver. Se eles acharem, né, essa outra área da minha vida, tiverem acesso, eu não tô nem aí. Vai desrespeitar mais eles de como eles vão ser através disso. Se vão começar a me destratar mal, se nunca imaginaram isso, e, né, porque ninguém vai imaginar que o outro faz drag. Eu acho assim. Ai, será que ele faz drag? Não vai parar, que tem gente que nem conhece a arte drag, né? De, assim, tão profundo de ter esse tipo de pensamento. Mas quando não, né, descobri, eu senti às vezes uns tratamentos estranhos, mas aí diz mais sobre o outro. Eu não vou receber aquele tratamento estranho, sabe? Bateu no limite e voltou, e aí ia cortando. Então, são vários tipos de limites que é primordial botar dentro de um trabalho, sabe? Não viver na boca de sacola, porque muitas coisas acontecem para sua evolução, sabe? Do lado de fora e às vezes até dentro do trabalho. Às vezes você subindo de cargo dentro do trabalho, aí é se benzer muito, porque tem muita gente que não quer, às vezes, que você suba. Às vezes nem subir de cargo, é se dar bem com todo mundo. Não é ser amigo de todo mundo, mas se dar bem, sabe? Assim, num ciclo de trabalho, se dar bem com todo mundo é primordial, porque te abre portas, né? Não te fecha nenhum tipo de portas. É isso. E uma amizade, né, sem limites, de uma certa forma, ela não é profunda, não é. Ela só é confusa, porque vai ficar dentro, assim, ultrapassando o limite do outro e vai causar essa confusão, né? Então, aprofundem mais uma amizade colocando limites, porque é essencial. E lá no começo do episódio eu dei muito uma referência da minha mãe, porque de fato foi o que aconteceu, né? Assim, para as coisas evoluírem para tal ponto. Mas me reacendeu de uma certa forma que me fez enxergar que sempre tive limite com os meus amigos, mesmo sendo organicamente, naturalmente, né? E isso fez me botar o pé no chão de novo, porque, claro, a gente não pode se fechar para novas amizades. Mas essas pessoas novas chegando, bom, não, sabe? Já vem com limites. Faz lembrar que, tipo, é essencial colocar os limites. E tanto que hoje em dia, como eu falei, lá no meu ciclo do trabalho, nem todo mundo tem meu número de telefone e não dou, sabe? E converso, assim, sempre, sempre, sempre. E hoje em dia, conhecendo algumas pessoas, eu já não chego. As pessoas chegam, me dá seu WhatsApp. Então, não, se quiser me dar o seu WhatsApp, eu dou. Mas o meu limite é esse. Eu quero meus WhatsApps agora, só pra amigos, 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 amigos e familiares, né? Que a gente tem que ter um familiar ou outro ali. Não que necessariamente a gente precisa estar com o número salvo da pessoa, mas tem um número ali guardadinho que se tiver um evento, alguma coisa assim pra ser falado, aí fala, né? Mas isso no geral, meu WhatsApp tá tão pra isso, né? Na minha juventude eu tinha tantos números, que eu acho que era a época, né? Sei lá, 200, 300, 400 contatos. Que tudo ali via os status, via tudo. Aí se sente que é a última bolacha do pacote, né? E hoje eu tô tão em paz que foi uma coisa que eu pedi, nossa, pra espiritualidade, pedi pra mim, né? Porque também eu interferia muito dentro disso. Que era ir pra um local onde eu não tivesse essa encheção de saco de conversa, de coisa, sabe? Queria muito mais impor esses limites. Tanto que eu já falei isso aqui nesse episódio. Meus amigos conhecem esses limites de conversa, conhecem muito e respeitam e tá tudo ok. E hoje eu tô tão em paz em questão disso tudo, de ai, tem uma mensagem ou outra, respondo e ai, não surge mais, sabe? Ai, nossa, que delícia, que delícia. E essa segunda, eu já falei tanta coisa, mas voltando para uma parte assim que seja mais polêmica, né? Que é quando uma amizade ela começa a doer,
né? Eu gostaria muito de fazer perguntas para vocês. Eu gosto de fazer vocês pensarem. Isso traz muito feedbacks. Nem que seja só na DM, né? Eu já falei para vocês, gente, comenta nas coisas. Aí vocês falam, mas você não posta quase nada. Comenta no YouTube, comenta no Spotify, sabe? Claro, às vezes é um seu limite pessoal. Você quer conversar só comigo e que ninguém, né, leia aquilo ali. Ai, tô passando um vexame, alguém vai ler. Não, então pode só conversar comigo. Mas, né, comentem aí, compartilhem o podcast, seja lá onde for que você estiver escutando. Isso me ajuda muito, sabe? A ecoar e chegar em mais lares, ajudar mais pessoas. Porque o intuito desse trabalho é isso, né? É vivências pessoais para vivências pessoais, as pessoas pensarem em vivências pessoais. E é isso. Que ódio. Mas uma pergunta é: você sente, né? Assim, se sente, de uma certa forma, drenado depois de falar com alguma pessoa, alguma amizade? Você se sente que você sai dali muito mais carregado do que como você entrou? Porque todas nós, mesmo estando uma energia boa, a gente vai estar ali leve, mas de uma certa forminha também um pouquinho carregadinho, né? Porque é da vida, são energias. Mas claro que você pode vibrar muito mais pro lado positivo do que pro lado negativo. Mas tem gente que quer viver ali, nas reclamações, nas. Ai, quero nem me aprofundar nisso, porque já traz esse tipo de energia, sabe? Mas tem gente que vive ali, né? Naquele baixo grau de energia, né? Então, se você vai ter um contato com essa pessoa, você sai muito mais drenado. Muito, 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 muito. Você tem esse tipo de pessoa na sua vida? Outra pergunta. Você tem medo de se ver perto dela, né? Não medo, mas um receio de tipo. É o limite já começando a acontecer, né? Às vezes você quer ajudar o outro, mas às vezes você já ajudou tanto e a pessoa continua dentro daquilo ali e você tá ultrapassando o seu limite ali da ajuda. É você entender que o outro também precisa caminhar com as pernas sozinha, né? Assim, ah, deixa ele caminhar ali sozinhozinho. E eu já dei muita ajuda e agora você tá me drenando mais do que tá me recarregando, né? Que pra mim uma amizade essencial nos dias de hoje é que ambos se recarreguem. Sabe quando vocês se juntam pra conversar, para beber, pra falar sobre a vida e todo mundo sai leve, sai tipo, ai, eu tava com essa pessoa, foi tão gostoso. Nossa, gente, isso não tem dinheiro que pague. Não tem, não tem mesmo. E se você sente esse medo, esse receio de, ai, querer encontrar essa pessoa, e, sei lá, você sente que só você cede o lado, né? E isso diz muito mais sobre você estar ultrapassando os seus limites, né? Isso é quando a amizade começa a doer, né? É quando uma amizade dói, diz que algo, né, já ultrapassou uma fronteira que seja ali invisível, mas ultrapassou. E energeticamente você sente muito, né? Muito. Então essa amizade começa a doer. Não, não é, né? A gente tá falando muito aqui sobre amizade, mas voltando, resgatando. É relacionamento a dois, a três, a quatro, a cinco, a seis. É relacionamento dentro da família. Sabe? Às vezes é, ai, eu não gosto mais daquela tia ali. E não vou no aniversário dela, não. E tá tudo bem. Deixa todo mundo aí que gosta dela no aniversário dela, que tá ali naquela mesma vibração dela. Você não é obrigado aí a ultrapassar o seu limite só pra agradar, sabe? E vamos para algumas dores que são muito específicas, mas são dores que às vezes pode se tornar invisível. O que está acontecendo ali, se você parar para analisar, ai, pega uma amizade, se você já está sentindo isso tudo aqui que eu já falei, né? Sente drenado, não sente vontade de estar perto da pessoa, né? Que sente que só você cede. Tem esse tipo de pessoa aí na sua vida? Você tá pensando, ai, veio um, dois, três, quatro, 60 nomes na minha mente que eu tô me sentindo assim, Bi. Então, vamos lá, né? Para alguns exemplos que de uma certa forma pode ser invisíveis e você não, assim, não se dá conta. Aí você vai pensar no nome dessa pessoa e vai olhar para esses exemplos e fala: "Nossa, isso já acontece há muito tempo com essa pessoa e eu nem me dava bola", sabe? Ou às vezes eu dava bola, entendia ali, mas eu falava: "Ah, é amigo, né? É normal, né? Vai seguindo". Ai, nossa, tem tanto disso. Mas vamos lá, algumas coisas invisíveis que acontece de fazer a amizade começar a doer, né? Nem que seja assim aos pouquinhos.
quando um amigo invade a sua vida amorosa, se você não deu esse limite pra ele, né? Se vocês não conversam sobre isso, mas você sente que ele tá sempre dando pitaco na sua vida, sempre quem tá ali contigo não é bom pra você. Tudo bem, você pode pensar assim, ai, mas ele deve me achar foda demais e acha que minhas escolhas são ruins pra mim. Não, só quem sabe o que é bom pra você é você. Tanto que dentro desse lado amoroso também terá de ter limite, né? E só você sabe seus limites e de impor ali. Quem tá vendo de fora não tem o que opinar em nada se você não deu esse limite, sabe? Se você deu, aí o problema é seu. Se você deu, aí o problema é seu. Mas quando o amigo chega assim invadindo vida amorosa, nossa, não dá. Eu nunca tive uma vida amorosa assim completamente exposta, sabe? Pode-se dizer que eu nunca tive uma vida amorosa e tá tudo bem. Mas eu tive amigos que também, numa certa hora ali, ninguém tinha uma vida amorosa e começaram a ter vidas amorosas. Comecei a conhecer pessoas que já tinham vidas amorosas, mas era uma coisa que eu nunca, nunca, nunca ultrapassei, se não foi o caso da pessoa chegar e querer conversar sobre aquilo ali. Mas também eu tento me botar muito filtro. Porque é aquilo, né? Gatinha sensitiva, as coisas acontecem. Não é uma vez ou outra, já teve muitos relatos aqui dentro desse podcast, né? Porque eu trago sem trazer nomes, né? Mas relatos para assim, gente, vocês estão passando por algo assim parecido? Vamos ver se eu tô agindo certo, se vocês agiriam assim, sabe? Aqui a gente é troca, aqui a gente é terapia, vocês sabem disso. Mas dentro desse lado da vida amorosa, né, às vezes eu perdi algumas amizades pro lado dela amorosa, assim, de tipo, ai, fulano começou a namorar e esqueceu as amizades. Se fosse assim, uns 30 anos atrás, mentira, pode jogar uns 20, aí eu tinha 10, né? Eu tinha 9, que ainda tenho 29, tô quase nos 30, tô quase lá. Mas não, vamos dizer assim, uns 15 anos atrás, que eu tava ali na adolescência, ainda não tinha tanta maturidade, mas até que tinha, né? Mas não tinha tanto. Mas aí os meus amigos me deixavam pra namorar, não sei o quê. Tá tudo bem. E eu ficava com ciúme, ficava triste, aquelas coisas todas. Mas aí pode-se dizer que uns 10 anos pra cá, já tinha uns 20. Não, pode-se dizer assim, os meus 16, 17, eu amadureci, né? Fui amadurecendo, entendendo que tá, deixa o amigo ir, mas uma hora, não tô torcendo pra dar errado, né? Mas vai dar ruim, ele vai ter que voltar, né? Aí basta eu ter agora outros tipos de limite, porque aquela pessoa ali, ela só se entregou pro amor, esqueceu das amizades, e cada um vai se relacionar de formas assim, sabe? É uma coisa que eu penso muito, nossa. Muito, muito, muito. Eu não quero me perder como ser individual dentro dessa, dessa atmosfera, desse universo, desse ciclo, sabe? Se um dia for de eu querer me abrir pra alguém e querer, sabe, não dividir, mas somar ali com a pessoa, de uma certa forma eu não quero nunca perder tudo que eu faço hoje com a minha liberdade, sabe? Então é aquilo, já serão tendo limites que serão já sendo ditos ali no começo. E é sobre isso, né, esse episódio todo. É sobre isso. Mas aí voltando, né, que eu fui me perdendo, invadi a privacidade da vida amorosa dos meus amigos, chegou uma hora que era aquilo. Era espiritualidade falando comigo, era entendendo as coisas, que eu olhava e falava assim, não era jogando praga, não era nada disso, que no começo eu achava que era. Falava, nossa, será que eu tô com inveja? Será que eu não. Não, depois eu comecei a entender que era a espiritualidade falando: olha, fulano ali vai ficar só 3 meses. Mas ele vai voltar, né? Vai querer essa amizade de volta. Tenta não ser tão carrasco. Tenta é, ter um limite novo, né, ali com aquela pessoa. Entender que você tá ali, se ela quiser contar contigo, mas agora com novos limites. E ela fazer, assim, nem que seja sutilmente, entender que ela se afastou e, querendo ou não, a culpa desses limites é dela. Ela que plantou aqueles limites ali, né? Que as pessoas também fazem esse tipo de limite, plantar. Assim, você conheceu uma amiga, você tem uma amiga, essa amiga te apresenta uma amiga que é muito louca. Você tem que chegar ali naquela amiga muito louca e falar, ó, não ultrapassa esse limite aqui não, sabe? Não, não vem pra dentro disso daqui não. Ó, não gosto que toque nas minhas coisas, você é amiga dela, não amiga minha. É sobre essas coisas aí. Ai, vamos voltar pra vida amorosa, que eu vou me perdendo muito, né? Voltando para a parte da espiritualidade, que eu começava a entender que essas pessoas se afastavam, mas uma hora ou outra ia ter que voltar, assim, iriam voltar, né? Para para eu não pôr aquele limite errativo, né? Que é o limite da distância, de, ai, não, meu limite não, agora eu quero ficar bem longe. Não, 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 não. E isso já aconteceu com a mesma pessoa várias vezes, né? Da pessoa começar a namorar e sair. E com várias outras pessoas também, né? Então eu fui meio que me remediando, entendendo que, tipo, tá,
conheço personalidade digital, eu sei que vai agir assim de novo, eu sei que não vai durar muito tempo, porque também, né? Relacionamento dos outros. Aí eu ia ficar me metendo e falando, aí, amigo, ó, você me deixou aqui e vai ficar nesse relacionamento aí que não vai durar nem 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e depois vai querer voltar. Não, deixa. E dentro disso também tem muito do quê? Relacionamentos. Ai, olha, no Disque Bi passado, gente, vai escutar. É o episódio passado, é esse daqui. Tiveram alguns, como que eu vou dizer que vocês mandam? Casos, né? Casos. Que eu me vi dentro daqueles casos ali que eu fiquei, eita, será que é o destino falando pra eu falar alguma coisa ou não falar? Ou eu tô no caminho certo? Qual é o meu pensamento sobre isso? Eu vou externalizar e tá tudo bem, né? E fora outros casos que não entraram pra dentro do episódio que eu falei, meu Deus, eu tô achando que a espiritualidade, tá querendo falar alguma coisa a respeito disso. Vou abrir aqui uma tiragem de cartas. Que ódio. Mas é que dentro de amizade tem muito disso também. Da mesma forma que eu sei que eu sei assim, nossa, eu sei, é dona do mundo, não. Mas que eu entendo ali que uma hora ou outra vai acabar. Tem coisas que. Isso até hoje tem, sabe? Tem amizades que estão aí namorando, tá firme, que não teve esse afastamento, né? A gente se convive, tá ali, sempre juntos. Mas aí que não necessariamente o par romântico dessa pessoa, né? O par romântico, seja meu amigo ou amiga, né? A minha amizade ali é com a minha amiga ali, meu amigo ali, e assim a gente vai indo. E de uma certa forma, né, a espiritualidade avisa, tem aquilo tudo de, olha, fulano tá sendo traída, será? Aí eu fico, mas vai viver nessa vida, mas aí, Mona, eu jogo pro universo e eu falo assim, faça essa pessoa descobrir. Então, se tem essa energia ali, faça a pessoa descobrir, né? Uma hora ou outra, um ano ou outro, um momento ou outro, uma coisa ou outra, vai ter que escapar, vai ir. E se for pra pessoa viver dentro dessa infelicidade ali toda, né? E se ela não sabe nem que tá sendo traída, nem tá dentro da uma infelicidade. Quem mais tá sendo doido ali é quem tá traindo, né? Não é jogando a culpa pra vítima. Então, é estranho viver no meio de algumas amizades que eu sei que coisas acontecem. E aí. Mas aí eu vou me meter na sua vida amorosa? Eu vou resolver a sua vida amorosa? Não, 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 não. Não tô aqui pra resolver vida amorosa de ninguém. A não ser quando vocês mandam no Disque Bi, né? Que aí vocês estão pedindo alguma coisa. Aí eu tento dar um pitaquinho. Mas na vida fisicamente assim das pessoas, mano, eu não quero vida amorosa porque eu não quero resolver vida amorosa. Tu acha que eu vou querer resolver e invadir vida amorosa de outras pessoas? E até se me dá limite, sabe? Eu tento muito puxar a resposta que tá dentro da pessoa ali. Ai, amigo, olha só, pensa nisso, não sei o quê. Dá aquele lado da terapia, né? Da terapeuta, do que me meter. Que de fato é aquilo. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não. Em briga de marido e marido, ninguém mete a colher. Em briga de mulher e mulher, também ninguém mete a colher. Em briga de brigue e brigue, ninguém brigue e brigue. Mas, claro, em casos extremos, tem que meter a colher, o facão e tudo. Que ódio, mentira. Vamos seguindo para mais exemplos invisíveis que eu morei nesse de invadir a vida amorosa, porque eu acho que é o que conversa muito comigo sobre essa vida toda, né? E vai continuar conversando aí pra frente, eu tenho certeza. O próximo é amigo que você vê que ele tá o tempo todo competindo, né? Que a vida é uma competição. A vida é uma competição? Provavelmente, mas cara, tem uma amizade que é aquela que, tá sempre. Isso até casa com o próximo, né? Que é um amigo que diminui muito, muito, muito as suas conquistas. Às vezes ele nem sente. Então faz ele sentir isso, que tá diminuindo sim, você, sabe? E se ele não respeitar, vai rodar. É sobre isso, limite. Mas tem amigos que que vivem nessa competição o tempo todo, que vivem diminuindo as suas conquistas. Só a conquista dele importa, sabe? Só a conquista dele que tem que ser gloriada, né? Falada, isso, e vivenciada. Olha, Mona, os que competem, corre. Corre, 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 corre. Porque automaticamente o que compete ele vai te diminuir. Tem disso, né? E amigos que exigem exclusividade. E isso cabe um pouco a mim, por quê? Sou do signo de touro. As pessoas acham que eu sou possessiva, que eu sou ciumenta, que eu sou não sei o quê. Claro que assim, é clichê, né? Pensar disso dentro desse signo. Eu creio muito que para quem acredita nessas coisas, né, tem todo um mapa astral, todo ascendente, toda uma lua, todo um conjunto para somação. Eu era um pouquinho assim no passado. Eu tinha um ciúminho, eu tinha um negocinho, eu queria, eu me metia, eu ultrapassava o limite das pessoas de se meter de tipo, ai, vai pra esse caminho não, tô aqui te ajudando, porque as pessoas queriam ajuda, né? Mas aí tu vê que quando a pessoa quer ajuda, ela muda, né? Quando ela quer uma ajuda e continua no mesmo erro,
ai, sai fora. Isso também me ensinou muito. Mas quando eu via que eu me metia um pouquinho demais, não sei o que, eu mesmo fui me afastando, eu mesmo fui entendendo que esse lado do ciúme, esse lado da possessividade, né, que cabe muito aqui dentro dessa exclusividade, onde a pessoa só quer você pra ela mesma, né, ela não quer te dividir com outros amigos, mas ela pode ter milhões de amigos, mas você não pode ter, você tem que ser fiel a ela. Ai, que dor, né, que dor. Quero nem falar muito sobre essa última coisa porque ai, traz uma carga, traz uma carga. Então, se vocês têm algum nome ou outro que se encaixa dentro dessas coisas, ou vocês também podem desenvolver, porque cada um vai ter a sua realidade. Eu sempre falo isso, eu sempre friso em cima disso, né? De seu limite ter sido quebrado, ultrapassado, né? Gata, ai, por favor, tenta não se manter nisso, porque vai ser só desgastante pra você. Porque a outra pessoa tá lá vivendo, achando que tá abafando e abalando. Mas não é assim, né? E falando disso, né, de limites sendo quebrados, de aonde o sinal surge, né, que o limite ele foi quebrado, ele traz esse incômodo que de uma certa forma é silencioso, como eu já falei, né, e que te acompanha. Ele vai te causando um desconforto que você sabe. Então eu tentei lembrar, né, dos últimos desconfortos assim para também de uma certa forma ver se encaixa aí, mas claro que tem milhões de outros desconfortos, né? Milhões de outras coisas de incômodos. Mas uma coisa que eu tava vendo muito era culpar, né? Se culpar quando você diz não. Mas, Mona, você diz não pra você o tempo todo. Imagina, quando você tá dizendo um sim pro outro sem querer dizer sim, você já tá dizendo não pra você. E por que você tá fazendo isso? Sabe? Com você mesmo. Então, quando você começa a dizer não e o outro não entende dentro da realidade ali do que foi dito não, aí o problema é do outro, sabe? Você tem que dizer não. Muitas vezes. Assim como quando você quiser dizer sim, você vai dizer sim, mas na hora que você se sentir leveza de dizer sim e ir em frente, sabe? Porque o sim é isso, o sim é ir em frente, é permitir, é seguir. O não é aquilo, vai empacar aqui, não segue, não passa disso daqui, não, sabe? O não é justamente isso. E quando você se culpa por dizer não, sabe? O outro te faz esse jogo emocional de, ai meu Deus, eu disse não e agora minha amizade acabou. Foda-se, sabe? Literalmente, foda-se. Você tem a você, não precisa do outro. Claro que a gente vive em comunidade, em sociedade, a gente vai estar sempre precisando um do outro nessa área, né? Mas como amizade, você não vai depender. Virão outros, sabe? É aquele meme da menininha que a Xuxa pergunta pra ela: e os seus amigos? Que eu acho que ela fala que ela vai se mudar, né? Alguma coisa assim. Aí ela fala: eu troco por outros. Porque e de fato é essa leveza mesmo que essa criança mostrou ali. Parece uma monstruosidade, uma coisa irreal de se fazer, mas é quando aqueles amigos ali já não estão. Troca por outros, troca, troca, troca. Não necessariamente você cortar da sua vida completamente, sabe? Ser radical. Se quiser ser radical, tudo bem. Às vezes é só um afastamento mesmo. É aquele limite que deu o limite, acabou, ultrapassou, agora é o afastamento. Porque depois do limite sendo quebrado, passado, é o afastamento, para você não se sentir mal. E quando você começa a se culpar quando você diz não, alguma coisa de errado tem, sabe? Porque no seu não, o outro tem que entender. Assim como dentro do não do outro, você também tem que entender, sabe? Então, ai, não se culpe por dizer não, né? Se culpe por você dizer sim querendo dizer não. Isso sim você tem que se culpar porque isso sim é problema seu. O medo de desapontar é muito grande também, de estar sempre querendo corresponder o pensamento do outro, sendo que você nem sabe qual é o pensamento do outro. Você só consegue entender o seu pensamento. É porque você acha que o outro, você acha, né, que conhece o outro e, ai, Carol, sempre tá ali na régua, na régua, na régua, mas não. Fica na régua com você, né? Esse medo de desapontar também você não pode ter com você. Com o outro, tudo bem, desaponte o outro. Desaponte o outro. Continue desapontando o outro. Não se desaponte. A sensação de dívida emocional também tem muito disso, né? Ah, o outro fez isso, eu acho que eu preciso retribuir naquela coisa ali, ou sabe? Claro que é uma empatia, tem uma reciprocidade, né? Essas coisas todas. Mas essa sensação de dívida emocional, quando não precisa ter, sabe? Sei lá, como que eu vou dizer? Não sei se eu tenho um exemplo pra isso. De uma dívida emocional, é dar uma dívida.
Ah, e taurina sendo taurina, eu ia dar uma dívida física. De, sei lá, às vezes fulano veio, te presenteou, aí você fica naquela dívida de, ai, não, preciso presentear aquela pessoa porque ela me presenteou. Aí olhou o presente, ai, esse presente tá o valor, não, precisa corresponder com esse valor, sabe? É uma dívida que até que física, não leva pro emocional tanto. Mas é disso, sabe? De você achar que precisa corresponder a mesma coisa e que se tá te causando isso, não. Porque o seu amigo tem que te passar o quê? Ah, aqui, ó, tô te dando um presente e é pra você, sabe? Tá tudo bem, não precisa me dar outra coisa. Eu quis presentear. Ah, eu quero dar um exemplo de vida emocional. Eu quero dar, mas eu não tô conseguindo pensar. Eu quero dar, gente, eu quero dar. @BE com B, pra quem quiser, eu quero dar. Que ótimo. Mas enfim, vamos voltar aqui. A sensação de dívida emocional pode ser muito quando você acha que o outro está se entregando muito e você não tá se entregando demais. Sabe? Aquele tipo de amizade. Mas sendo que o outro ele responde pelo amor que ele tem pra dar, né? E você responde pelo seu. Às vezes a sua forma de dar amor não é a mesma forma do outro. Né? Por isso que é muito bom ter limite. Não é que, tipo, uma pessoa que conversa demais nunca vai ter uma amizade com quem não conversa demais. Porque aquela pessoa que não conversa demais não vai corresponder às mensagens, sabe? Do outro que só quer falar, falar, falar. Não, o outro vai responder. Se ele conhece os limites, né? Ele vai respeitar o limite e vai saber falar o essencial com você pra você responder o essencial. Eu acho que essa sensação de dívida emocional vem muito dentro disso. Mas aí levem pra realidade de vocês, né? E uma coisa também que aqui é igual ao outro, me dá cansaço só de pensar, que é quando você precisa ficar se explicando o tempo todo. Cara, uma amizade saudável não vai te colocar em dívida, nunca, 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 nunca. E você ficar se explicando, isso eu via muito, muito, muito no ciclo ali da minha mãe, que ela achava que ela tinha que ficar se explicando. Ela, tá se explicando pra quê, gente? Tá doida? Tá louca? Tá doida, tá doidinha. E eu nunca fui, assim, de me explicar. Se eu não quero ir, eu não vou. E falo, ei, gente, não deu, tá? Tá tudo bem. Não é, ai, não deu porque, não sei. Não, não deu, não fui. Ai, vamos, sei lá, vamos todo mundo pra praia tal dia. Ai, não quero não, tá? Ah, mas por que? Você tem alguma coisa pra fazer de especial? Não, não chegam nem a perguntar. Só falo, não quero. Não quero, não quero. E também não seja nem a tóxica ao ponto das pessoas terem que remarcar só pra caber você ali dentro, sabe? Não seja tóxica nesse ponto, não. Porque isso também já aconteceu muitas coisas, muitas vezes comigo. E eu sempre fui falar, não, gente, precisa remarcar, não, façam vocês. Porque talvez eu nem sei também como que vai ser essa próxima data, sabe? A gente vai vivendo. Uma hora vai dar certo. E respeitam esse limite, sabe? E se eu não quero ir, não quero ir mesmo. Não, não vou. Não, eu não quero não, não tô muito afim, não. Não, porque muitas pessoas hoje em dia usam o se explicando dentro do dinheiro, né? Às vezes você tem até dinheiro pra fazer aquilo ali. Assim, não no geral. Mas parando pra pensar, qualquer saidinha hoje em dia realmente gasta muito, né? Mas o meu pensamento era o quê? Às vezes você. Ai, estão te chamando pra sair, você fala, ai, tô sem dinheiro. Sabe, você às vezes até tem, né? Claro que você não vai gastar além das suas responsabilidades. Às vezes tá com as contas pagas ali, tem um negocinho guardado que você poderia, daria pra você ir lá, não gastar tudo, sobrar ainda um pouquinho, mas você não quer. Aí você bota a culpa no dinheiro. Ai, não, tô sem dinheiro. Gata, é mais fácil você falar que realmente você não quer ir do que isso, porque eu acho que traz muito uma energia de escassez, de tipo, ai não, tô sem dinheiro, não vou fazer isso. E sendo que você tá com o dinheiro ali, né? Às vezes é não falar muito sobre isso. Então não vivam se explicando pra esses tipos de coisa, sabe? Ali de fato é um limite que já foi quebrado, porque você não precisa se explicar. A pessoa tem que receber de você é um sim ou não, e ela que se vire com aquilo ali, se vire com o seu sim. Ah, é o sim, então o que que vamos fazer? Qual é o próximo passo depois desse sim? É explicar o que vai estar sendo acontecendo. E o não, ah, então tudo bem, deixa pra próxima, sabe? E tá tudo bem. Tudo good, very good, very good. Então, agora, partindo do ponto, pressupondo que tem pessoas aí que, você viu que tem que as pessoas estão ultrapassando seus limites que você nem falou, você nem sabia que existia esses limites, você ainda não chegou a colocar esses limites, sabe? Por isso que as pessoas estão ultrapassando também, sabe? Também a culpa não é somente do outro, não. Às vezes tem um pouquinho da nossa culpa ali de não verbalizar, não dialogar, não mostrar, né? Sempre dialogando e botando pra fora e mostrando as coisas que se passam dentro de você pro outro entender, né? Não cai naquele lado lá de explicação, não. Não é aquilo ali. É de fato entender como funciona você. A pessoa já tá ciente, se ela continua no vacilo, aí diz mais sobre ela do que sobre você. Aí sim, se afasta. Mas pra quem ainda não tem os limites colocados,
postos, tá começando a pensar em limites agora, sabe? Acho um pouco difícil. Querendo ou não, a gente sempre tem um limitezinho ou outro e sabe que às vezes as pessoas estão passando e se permanece ali dentro daquele limite. Porque, como eu disse, tem muitos desconfortos invisíveis, né? Então, se você tem esse desconforto, você sabe que alguma coisa está acontecendo. Você só não está conseguindo denominar, né? De uma certa forma. Então, por que é tão difícil colocar limite, né? Eu vejo, assim, eu digo muito no meu pessoal, mas não que isso me represente, mas no meu pessoal, assim, vendo ao entorno, né? Porque eu sou de estudar, eu estudo as pessoas, não tem como. Eu escuto, né? As pessoas, assim, não sou daqui, então é difícil você não, é, como que eu vou dizer? Reparar, acho que não é reparar, mas é analisar o comportamento das pessoas, né? Quando se você é uma pessoa e assim vai, né? Mas olhando muito para esse lado de pessoas que não colocam limites, que nunca colocaram, que tem medo de colocar limites, né? Eu sinto muito que é para aquele lado assim de é um medo de perder, sabe? Porque quando você coloca limite, você perde. Você perde, né? Vai daí, tem disso também, você perde. Então você tá disposto a perder aquilo ali, mas se aquilo ali você for perder pra te trazer uma paz, olha, eu te aconselho que perde sim, sabe? Perde, vai lá e perde. Porque vem muito disso, de você colocar limites e começar a perder as coisas, porque as pessoas querem fazer, pintar e bordar, que você não tenha limites, que você faça tudo por elas e, sabe, não é assim. Então, você colocando limite, você vai perder, sim, muitas coisas que não são pra ficar, que não vão aguentar lidar com aquilo ali. Então, é o afastamento, é a perda, e por isso que, né, essa introdução dos limites ainda não foi feita. Também tem a parte da carência, de querer o outro, de estar com o outro, né? Eu acho que não, o papo de carência pra mim vem muito da pessoa que não se autoconhece, não se autoama, não, sabe, não faz as coisas que gosta, vê muito uma felicidade no outro. Pra mim a carência é um pouco disso, pode ser que não seja. Pessoas que estudam carência, me manda uma mensagem aí, será que é alguma coisa assim? Eu vejo desse lado, a carência é uma falta que tem em você que você quer no outro. E o outro também não é obrigado a corresponder, não. Sabe? Por isso que você se machuca a não botar nenhum limite e por carência querer o outro perto, às vezes o outro nem tá aí pra você, sabe? E é machucamento. Histórias de abandono também vem muito dentro disso, né? Do medo de perder, da carência, né? E as pessoas confundem muito o amor com sacrifício. E amar não é fazer sacrifício, sabe? A gente vem muito dessa energia, dessa escassez de que para as coisas acontecerem tem que ter muito sacrifício, tem que ser só com sacrifício. Não, é trabalho, tudo é um trabalho árduo e contínuo ali, mas não é só sacrifício, sabe? Uma coisa ou outra você tem que largar, deixar aí. Isso sim é sacrifício, para você dar um passo para frente. Mas, ai, sabe, quando. Ai, essas coisas tá me dando cansaço, só de pensar porque eu começo a imaginar tudo que já passou. Então, olha, ainda bem que já passou, né? E ainda bem que já passou. Mas não confundam o amor com sacrifício, que o sacrifício caindo dentro desse lado de você não ter limites, sabe? De você deixarem fazerem e bordarem contigo, porque você quer viver ao lado daquela pessoa ali sem nenhum limite, porque você tá com medo de perder, né? Às vezes a gente prefere se machucar a ficar sozinho. Então, repensem isso tudo, né? Repensem, repensem. E também tem a outra área que é o quê? Ai, quando você começa a botar os limites, assim, vão começar a te julgar como vilão. As pessoas vão te ver como a vilã, a maior, a primordial, porque agora você tem limite. E é uma coisa tão natural, sabe? Ai, eu tô cagando. Se me pintam como vilão hoje em dia, é o que eu mais quero. Adoro uma vilã. Mas voltando para esse termo, né, de eu vou colocar limites e vão me ver como um vilão. Porque também a gente tem que saber, né, conversar, saber impor os limites. Porque aquilo cai na empatia com o próximo. Você também não vai chegar, é isso e acabou. Não, né? Esse meu limite é esse, acabou, não sei o quê. Claro que você vai sair com uma vilã doida, maluca. Mas sabe que tem um jeitinho pra falar. Mas você também não vai se moldar completamente, não. Se o outro não entendeu, no seu modo de falar ali, né, com, com respeito ao próximo, aí o problema é dele. Mas vamos algumas sugestõezinhas pra não sair assim como uma vilã da Globo, da Disney, da Marvel. A Marvel agora é da Disney, né?
Mas enfim, vamos lá. Falar do que você sente sem acusar, né? Assim, é falar de uma certa forma, como que eu vou dizer assim? Ai, sem acusamento mesmo, é você mostrar sem acusar o outro de ter feito aquilo, ou jogar na cara do outro. É só falar, tudo, ó, tudo bem, você já passou esse limite, você já ultrapassou, sem acusar e falando que, olha, eu sinto isso e aquilo e esse é o limite, né? Então, é por isso que eu coloquei esse limite, porque eu sinto, né, isso, essa necessidade desse limite. E se você já passou, tudo bem, agora eu estou verbalizando pra você esse limite. Aí se você passar novamente, não sei o que eu vou, né, não é que você não sabe, você sabe muito bem, mas infelizmente vai ter que, né, vou ter que estar me retirando. Não dá. Dizer o que você precisa, né? A gente precisa de coisas. E as pessoas também precisam. E não necessariamente você falar que precisa, automaticamente vai botar o outro em serventia, né? Em fazer o que você precisa. Não é sobre isso. Mas os limites é disso. Ai, meu Deus, eu já falei tantos limites. Mas a gente tem que repetir, né? O limite ali sem se justificar demais. Porque cai nas coisas anteriores, né? A gente não precisa estar se justificando. O meu limite é esse. É fazer o outro entender, até de uma certa forma, por que daquele limite, né? Aonde aquilo ali acessa dentro de você. Aonde aquilo ali pode te machucar se for ultrapassado. Eu acho que cai muito dentro disso. Nossa, assim, é muito dentro disso. A explicação por que existe aquele limite. Mas é só um ato de. É tipo um prelúdio do livro. A pessoa não precisa ler o livro, é só o prelúdio de: olha, o limite é esse, tá? Foi por certos desconfortos que esse limite surgiu. E é sobre isso. Só respeita. Só te peço o respeito desse limite. Aí você segue. Melhor do que sair impondo do nada igual uma doida. Sabe? É aquelas frasezinhas assim: eu não me sinto confortável com isso, eu preciso de espaço, isso ultrapassa o meu limite. Quem te ama, meu amor, olha, quem te ama mesmo, vai se adaptar. Não é se adaptar, não é se adaptar, mas vai entender, né? E quem só te usa vai reclamar. Então você começa a entender aí de quem você precisa começar a se afastar. E vamos pro final, quando você implementa os limites, né? Quando você nunca implementou na sua vida, você começa a implementar e você começa a ter as amizades que, entre aspas, né, sobrevivem aos limites, que estão ali contigo porque elas te respeitam, elas te admiram, elas estão ali contigo, né? E provavelmente elas também terão os limites delas, né? Porque automaticamente, se você se conecta. Eita, quase que não saiu. Se você se conecta com alguém que não tá, que também não tem limite, quando você começa a impor os seus, a pessoa também começa a se autoavaliar e entender que é essencial ela ter os limites dela, né? Porque é como ó, vou continuar repetindo. O limite ele não vai afastar quem é verdadeiro, né? Ele vai afastar quem queria te ultrapassar, né? É isso que vai fazer acontecer. Então, quem continua é verdadeiro, né? É quem tá ali junto contigo, é quem tá amadurecendo junto contigo. São amizades que amadurecem com o tempo juntamente, né? E com muito respeito, com muita admiração profunda, sabe? Isso são os vínculos de pessoas que se respeitam, né? E se entendem quanto limite de das outras. Ai, que episódio, né, meus amores? Que episódios. Eu sei que eu já falei muito sobre amizade aqui dentro do podcast, mas é aquilo. Eu sinto que esse é um episódio mais maduro a respeito disso, né? Dentro disso tudo, desse universo das amizades, socializações com o outro e fá. Muito mais focado em limites, né? Então. Olha, se você olhar pra trás e agora entende, né? Se você perdeu alguém depois de colocar o limite, é aquilo. Talvez você não tenha perdido uma amizade, tenha perdido uma ilusão, né? Parando pra pensar. Você não precisa ser pequeno pra caber em ninguém. E também ninguém precisa ser pequeno pra caber em você. Então é muito esse jogo de duas mãos,
né? Assim, na minha realidade atual, como eu chego atualmente hoje, não sei como é daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, até quando eu durar nessa vida, né? Mas atualmente eu tenho meus amigos que surgiram, né, na minha história, lá na Rua do Algodão, em Ricardo de Albuquerque, né, lá no Rio de Janeiro, aqui, que eu tô no Rio de Janeiro, que ódio. Mas tem os meus amigos de lá, né, tem uns que eu não falo tanto, tem uns que eu falo, tem uns que eu nem falo. Não, eu não falo com ninguém diariamente, que ódio. Mas são meus amigos, sabe? Amigos do tempo de escola. Nossa, ali só um mesmo que sobrou. Thaís, né? Thaís, eu te amo. Assim, adoro acompanhar a evolução da vida dessa gata. Nossa, e é maravilhosa. Não, necessariamente eu não tenho outras amizades do tempo da escola. Não com essa conexão toda. Também não sou nem tão conectada assim com a Thaís, sabe? É uma coisa que a gente acredita assim, que ela vê meus status, eu vejo dela, uma hora ou outra a gente conversa. E esse. Sabe, é o limite do tempo, porque após a vivência, o tempo também vem trazendo os seus próprios limites. Basta a gente entender, né, e indo, que ela tem a vida dela hoje, e mesmo assim eu continuo admirando ela, e tá tudo bem, né, os meus amigos da Rua do Algodão, assim, Tauã, né, Janice, Lenice, nossa, tantos, né, nossa, Ana Paula, que já não tá mais aqui com a gente, né, mas tá aí a energia dela, a Amanda, a Elisa, Marcele, nossa, tem uns que eu não falo, há tempos, meu Deus, mas estão aqui. Fazem ser quem eu sou hoje em dia, sabe? Ai, Taíla, Bruno. Nossa, é tanta gente que. Ô, gato. E automaticamente essas pessoas, eu julgo assim também. Não é que a família delas sejam minhas amigas, mas né, é só uma ponte de amizade entre as famílias também, assim, de uma certa forma. Então, nossa, eu sou tão grata para essas pessoas todas que passaram na minha vida e muitos que também não vou nem conseguir lembrar o nome, né, assim, falar aqui, mas no tempo de escola, na rua. E agora, atualmente, que se perdura ali, já citei nome de alguns, né? Mas que tá aí hoje em dia. Temos a Lê Neves, né? Não tem nem como, meus amores, não tem nem como. Aí, amiga de pessoal, trabalho, sabe? De vida. Que vieram através dos meus pais. Que vocês sabem a história, quem conhece, né? Vieram através do meu pai, principalmente, né? Minha mãe também se tornou amiga dela. E esse tempo, né? Eles foram pontes entre a nossa amizade. E ela me cativou a ponto, né? E eu também acredito que eu cativei ela a ponto da gente se tornar amigo, né? E a gente se tornar a nossa ponte. E quando eu falo a Lê Neves, eu falo também a família dela, né? Porque ela é essa ponte entre a família e eu e nós e isso tudo. E nossa, eu sou muito grata, né? Algumas amigas da minha mãe que estão aí, né? Que mesmo de todo o caos passado, estão permanecendo, que eu deixei permanecer, tem disso também, né? Do limite, que é a Fernandinha, Fernanda, Cíntia. Nossa, amo demais, sabe? Nesse episódio eu quero falar nomes porque eu quero falar nomes, sim. E a gente vai seguindo, sabe? E eu sei que eu já citei elas lá do tempo de Ricardo, Rua do Algodão, Marjanice, Lenice, meus amores. Pra mim, são minhas irmãs, sabe? Eu fico até nervosa falar dela. Que ódio. E automaticamente trazendo a família junto, né? A família delas, que elas estão criando a própria família delas, né? Que aí a família acaba virando, se tornando parentes e elas começam a criar a própria família delas. E eu sei que serão famílias maravilhosas que estarei presente sempre, sabe? E, ai, gato, meu Deus, sou muito grata por todo esse ciclo que me impulsiona pra frente, né? Trabalho também, não vou estar trabalhando com nomes, né? Mas as pessoas do meu trabalho que me ensinaram, que me continuam me ensinando nessa trajetória, sabe? Aos também que eu ensinei muito, ensino muita coisa, é sempre uma troca, né? Sempre vai ser essa troca. Por isso que a gente tem que estar sempre aberto, né? A aprender e a ensinar, passar conhecimento adiante. E lá eu aprendi muito, muito, muito a respeito disso. E falei todo mundo? Claro que tem famílias também, né? Familiares. Não vou estar trabalhando com nome de familiares, mas tem gente que a gente tem mais afinidade, tem gente que a gente tá ali junto, né? Os primos.
tias. É só isso que eu tenho de parente ali? É parente, né? Eu tenho tias e primos só. De primos e. Ah, avós, eu tenho avós ainda vivo, né? Alguns, assim. Então, mas é tudo. Tá tudo nessa grande fila de amizade, né? De uma certa forma. E todo mundo vai entrar, né? Tá todo mundo na fila. Mas, cara, eu sou extremamente grata por todas, todos e todos, sabe? E claro que não, ai, não tem como deixar de fora, né, meus pais. Meu pai que já também não tá aqui com a gente, mas a energia está, né? E minha mãe, com certeza, minha mãe é a minha maior amiga nessa terra, né, nessa vida. E até sendo mãe tem limite, tá, gatas? Até sendo mãe tem limite. E eu mesma, né, me deixo pro final porque é aquilo, eu sou a minha maior amiga, eu sou a minha maior inimiga ainda, porque precisamos ter inimigos, já que os inimigos de fora não têm força contra mim, eu tenho que ter um inimigo que tenha força contra mim. E no caso sou eu. É a minha mente, né? A minha mente, ela é bem cagadinha, assim. Não, não é, não vou ficar falando essas coisas também, não. Não vou ficar verbalizando essas coisas, não. Ela fica me confrontando, aí eu sei botar ela no lugar dela, sabe? Mas não tem gente de fora assim que fala, ai, inimizade. Não, porque eu sou. Eu já me coloquei nesse lugar mesmo de maior inimigo, porque eu sei os meus pontos fracos, eu sei os meus pontos fortes, eu sei onde eu já não aguento mais, sabe? Então eu tenho de ser o meu maior amigo e o meu maior inimigo. E a Bieco, né? Que sou eu aqui, tô aqui agora. Que ódio. Ai, que ódio. Eu quero só agradecer mesmo, sabe? Todos que entraram, todos que passaram e todos que não quiseram entender os limites e se foram, né? Se colocaram nesse barco de ir, porque eu não coloco ninguém em nada. As pessoas se autocolocam. Eu só verbalizo o meu limite. E se você ultrapassou, infelizmente é aquilo, né? Perdeu. Perdeu. Ah, eu sinto esse episódio como um episódio muito maduro. E eu só tenho a agradecer. Um beijo pra vocês. E pros amigos que estão vindo, né, pra esse meu universo, trazendo os seus universos, já fiquem cientes, tem limite.